Segunda aos Coríntios 12, de 7 a 10, assim diz a palavra do nosso Deus. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Até aí, vamos orar nesse momento. Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite através do estudo da tua palavra. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? O título para o nosso estudo nessa noite: Espinho na carne. O apóstolo Paulo escreveu no início deste capítulo, ele relata sobre as visões e as revelações que teve do Senhor, lá no início, no primeiro versículo, capítulo 12, de 2 aos Coríntios. Ele falou que foi arrebatado até o terceiro céu. E no versículo 4 disse ainda que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Não é pouca coisa, não. O homem tinha muita intimidade com Deus. E Deus agraciou a ele, deu a ele o privilégio de ser arrebatado até o terceiro céu. Ele teve o privilégio de ter uma visão do próprio Filho de Deus. Você já imaginou o que é isso? É muita glória, é muita bênção, é muita maravilha. Um homem desse poderia facilmente ficar ensoberbecido, envaidecido, e dizer: está vendo? Eu vi Jesus, eu vi a glória de Deus, eu fui até o terceiro céu, eu fui arrebatado, eu ouvi palavras inefáveis, eu fui ao paraíso e você não foi. E sabe por que Deus fez? Deus, naturalmente, providenciou um espinho para ferir a sua carne. Sim, foi o próprio Deus que Paulo chama aqui de mensageiro de Satanás. No caso, um espinho, claro. Então, o mensageiro de Satanás foi levantado, autorizado pelo próprio Deus para esbofetear Paulo. Então, Paulo tinha um misto de glória e de sofrimento. Não era só glória, era sofrimento também. E esse sofrimento aqui provavelmente era na carne, já que ele disse que era um espinho na carne. Já imaginou um espinho na sua carne? Vai ferir você, é algo dolorido, é algo que angustia, um espinho que você não pode, não consegue tirar. Todos sabemos o que é um espinho. Então, o objetivo foi para que ele não ficasse soberbo. Além do mais, Deus não queria que as pessoas pensassem que Paulo era um semideus, pelo fato das revelações que ele tinha tido. Isso está lá no versículo 6. Então, visões e revelações andam lado a lado com espinhos, com sofrimentos. Eu gostaria que nós, nesta noite, víssemos na palavra que foi lida aí, quais os textos ou as mensagens para a nossa vida e o nosso coração. Afinal de contas, nós também temos os nossos espinhos, os nossos sofrimentos. Então, em primeiro lugar, eventualmente, um espinho é posto na nossa carne. O versículo 7 diz assim: e para
que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Meu avô paterno, meu pai está aqui, e ele me conta uma história do pai dele. Estava dando ração ao gado, e na terra dele, na nossa terra, é tão seco quanto aqui, porque aqui também no sertão, e era mandacaru, o alimento, além de outras coisas que dava também, como a raiz do sisal e o milho todo triturado. E, num dado momento, quando ele estava limpando o mandacaru, porque o mandacaru tem aqueles espinhos grandes, né? Bem grande mesmo. Ele estava com a cabeça baixa, estava agachado e limpando ali uma galha do mandacaru e tirando ali os espinhos, quando de repente caiu uma outra galha bem grande nas costas do meu avô. O meu avô sofreu durante 10 longos anos por causa desses espinhos. Foi para médicos, né? Feira de Santana, Salvador, sem resolver o seu problema. Resumindo, meu avô morreu consequência desses espinhos depois de sofrer durante 10 longos anos. Então, dá para imaginar aí o que o Paulo aqui está falando sobre espinho. Espinho é algo terrível, tenebroso. Eu acredito que cada um aqui já deve ter tido alguma experiência com espinho. Aliás, o espinho não existia antes do pecado, sabia disso? O espinho foi providenciado pelo próprio Deus para que nós sofrêssemos porque nós o ofendemos, quebramos a sua lei. Nós quebramos a lei de Deus, então os espinhos foi providenciado para nos punir, para nos penitenciar e nos açoitar. Veja se isso não é verdade, lá no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 17, diz: E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. E no versículo 18, ela produzirá espinhos e ervas daninhas. Então, significa dizer que antes do pecado não existiam espinhos, não existiam ervas daninhas, e os espinhos começaram a ser produzidos depois do pecado. Então, os espinhos pelos quais nós passamos, nós nos furamos, nós temos as nossas experiências, é por causa do pecado. É por causa do pecado que nós somos humilhados, perseguidos, traídos, que nós adquirimos enfermidades, sofrimentos, doenças, tristezas e, finalmente, a morte. É por causa do pecado que Paulo chama aqui, numa linguagem figurada, de espinho na carne e também mensageiro de Satanás. Então, ele faz uma mistura de espinho da carne com mensageiro de Satanás para o esbofetear. Veja, outra mistura. Esbofetear, todos sabemos que é tapa na cara. Então, Paulo, pregando o evangelho, levava tapa na cara todos os dias. Ele era preso, apedrejado, ele era traído, perseguido, e, finalmente, no final da sua vida, ele foi executado, foi martirizado, degolado, mas ele nunca parou de pregar o evangelho. É verdade que ele sentia dores, angústias, tristezas, a ponto de clamar, de pedir, de orar ao Senhor para que tirasse o espinho ou afastasse aquele mensageiro de Satanás da vida dele. No texto, Paulo usa, então, a metáfora do espinho para falar do seu sofrimento. Eu vou repetir a primeira parte do versículo 7.
E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Veja que o espinho da carne foi colocado na vida de Paulo de propósito para que ele não se ensoberbecesse. O espinho impede a arrogância. E às vezes eu olho para os meus espinhos, para os meus sofrimentos, para as minhas angústias e me humilho. Eu me humilho na presença do Senhor. Eu vou orar e digo ao Senhor: está doendo, Senhor. Está difícil. A luta não é fácil. Alivia esta dor. Tira esse espinho. Mas Deus diz: não vou tirar o espinho. O espinho vai continuar aí, porque a minha graça te basta. Então, muitos servos, meus irmãos, de Deus, homens, assim que você diz assim, esse aí é um santo. Sim, este santo tinha espinho, tinha sofrimento, tinha angústia. Por exemplo, você já ouviu falar em Charles Spurgeon, um inglês que viveu no século XVIII? Este pregador do evangelho, que foi apelidado de príncipe dos pregadores, ele tinha depressão. Depressão, acredite. Um homem de Deus, consagrado, um dos maiores pregadores da história do cristianismo, tinha depressão. E quem já teve depressão sabe o que é isso. A dor, a angústia, o sofrimento. E, infelizmente, não são poucos os que tiram a própria vida por causa deste espinho terrível que é a depressão na sua vida. Já ouviram falar de John Stott? John Stott, um servo de Deus, ministro, um dos maiores teólogos do século passado, do século XX. Ele não se casou e aquilo ali ele teve que conviver com aquela situação que provavelmente também era um espinho na vida dele, um sofrimento de não ter a aprovação de Deus para se casar. E Deus falava para ele que a minha graça te basta. E outros servos, como John Calvino, que tinha a saúde frágil, mas que foi um dos maiores pensadores da história do cristianismo. Um homem que sofria muito, tinha uma saúde frágil, tanto é que ele morreu cedo, com 60 e poucos anos de idade. Veja só, muitos servos de Deus, então, tinham os seus espinhos, os seus sofrimentos, as suas angústias. Agora, qual foi a natureza do sofrimento ou do espinho que estava na carne do apóstolo Paulo? Problemas nos olhos? Alguns imaginavam, diziam que Paulo tinha problema nos olhos, uma visão curta, quase cego. Ou era uma outra enfermidade? Ou as perseguições dos judeus, traição de alguns irmãos? Ele disse, no versículo 10, volte aí para a sua Bíblia, olha aí o que Paulo diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Veja, tudo isso eram espinhos na carne dele. Fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Portanto, Paulo, ele já estava até acostumado com aquele espinho, com aquele mensageiro de Satanás que o esbopeteava diariamente, que o angustiava. E ele se acostumou com aquilo e se convenceu, e se conformou que Deus não iria mais atender a sua oração, porque ele tinha pedido ao Senhor que tirasse aquele espinho. Agora, em mim e em você, qual é o nosso espinho? Qual é o espinho na sua carne? Qual é o seu sofrimento? Qual é a sua angústia? Por que você sofre? Ou qual é a razão? Uma doença? Um problema? Um sofrimento? Uma dor? Uma agonia? Uma perda? Um prejuízo? Um infortúnio? Seja lá o que for, nós precisamos entender que Deus está no controle da situação. E que este espinho, esta luta, esta prova pela qual você passa, Deus tem um plano. Ele não perdeu o controle.
ele está no controle da tua vida. O espinho foi um mensageiro de Satanás, diz Paulo, no versículo 7, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Portanto, este espinho que está na tua vida, esta dor, esse sofrimento é para que você não se exalte, é para que você não se afaste dos caminhos do Senhor, é para que você não deixe de se humilhar e de orar sempre. Porque tem muita gente que tem se afastado dos caminhos do Senhor, porque afinal de contas está tudo muito bem. Tenho tudo, tenho dinheiro, tenho o que quero, então não preciso de Deus. Aí Deus, para preservar aqueles que são seus, eu, você e todos aqueles que são dele, ele coloca um espinho na carne, uma luta, uma adversidade e até um mensageiro de Satanás para nos esbofetear. Então, na verdade, Satanás quer destruir o crente. Não só esbofetear o crente, mas ele quer destruir, mas ele não tem autorização para isso. Veja, se Deus permite que Satanás esbofeteie você, se Deus permite que este espinho esteja na sua carne, acredite que Deus está no controle e que este mal não vai além daquilo que Deus permite. Ele, o Senhor, tem o controle da sua vida. E fique feliz por isso, porque aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Como diz lá em 1 de João, capítulo 5, 18. Aquele que nasceu de Deus, o guarda e o maligno não lhe toca. Então, se você nasceu de Deus, você tem a graça de Deus, tem a proteção de Deus e Satanás não pode tocar na sua vida. Embora o imundo, o sujo, embora o traidor, o adversário, tenha a autorização do nosso Deus para nos esbofetear. Bom, Deus é soberano, ele é Senhor, ele sabe todas as coisas. E se ele permite isso, ele sabe por quê e para quê. Uma coisa é certa, ele, Deus, não permite além das nossas forças. Não permite que sejamos tentados, não permite que soframos além das nossas forças. É só nós nos lembrarmos, por exemplo, da história de Jó. Lembra de Jó? Jó, ele foi afrontado, teve, no caso, o diabo teve a permissão de Deus para arruinar a vida de Jó. Todos conhecemos a vida de Jó. Era um homem rico, próspero, influente, poderoso nos seus dias, tinha uma família feliz, tinha muita riqueza, provavelmente o homem mais rico, um dos mais ricos da sua época. E o diabo teve a permissão, a autorização de Deus, veja que eu falei Deus, para tirar os bens de Jó, os filhos de Jó que morreram todos num só dia, e finalmente a saúde de Jó. Jó ficou paupérrimo, sem filhos e sem saúde. Mas Deus tinha um plano na vida de Jó. No final de todo o sofrimento, de toda a adversidade, você precisa ler o livro de Jó, se você não leu ainda, para entender a história. No finalzinho do seu sofrimento, Jó falou as seguintes palavras. Versículo Jó 42, 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó, ele teve uma experiência tremenda com o Senhor. Ele se humilhou diante de Deus. Ele se prostrou, ele clamou, ele foi fiel até o fim. A sua paciência é conhecida no universo. Jó, o homem paciente. E Deus o abençoou, deu a ele tudo em dobro. A sua riqueza ele teve em dobro, os seus filhos teve mais 10 filhos, e Jó passou a ser, mais uma vez, um homem respeitado na sociedade, rico, próspero e abençoado. Segundo lugar do nosso estudo, qual o propósito do espinho? Para que Deus permite um mensageiro de Satanás esbofetear o seu servo.
Primeiro, evitar a soberba. Não é isso que diz o texto, versículo 7? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, este foi o primeiro objetivo do espinho na carne de Paulo, para que ele não ficasse soberbo. E também cabe em nós, para que eu não fique soberbo, para que você não fique soberbo, Deus coloca um espinho na nossa carne. O espinho na carne, então, tem vários objetivos: evitar a soberba, corrigir um defeito de caráter, humilhar o arrogante, santificar o crente, transformar a nossa vida, libertar do vício, libertar do pecado. Tudo isso, todas essas coisas são objetivos do espinho na nossa carne, na nossa vida. Paulo, ao que parece, meus irmãos, estava ficando soberbo. Então o Senhor autorizou um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, como Paulo mesmo diz aqui. Segundo objetivo do espinho, para que o poder de Cristo repouse sobre nós. Versículo 9, a parte B, diz assim: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo estava absolutamente conformado. Já que o espinho não sai de mim, eu vou me gloriar agora nas minhas fraquezas. E o poder de Cristo vai continuar sobre mim, porque eu vou continuar pregando o evangelho, porque eu vou continuar fazendo a obra de Deus, mesmo com este espinho me incomodando, mesmo com esta dor no meu peito, mesmo com essa angústia, essa tristeza, mesmo com as provas, traições, perseguições, tudo que me acontece. Então, o sofrimento freou o apóstolo da soberba. O sofrimento nos faz depender de Deus, meus irmãos. Através do sofrimento, nós oramos mais, nós buscamos mais a Deus. Parece que nós precisamos deste empurrão, e este empurrão é um espinho nas nossas costas. Então, se você não está buscando o Senhor o quanto deveria, busque mais para que o espinho seja espetado na sua carne. De maneira que é importante nós entendermos isso. Lá no versículo 9, ele diz assim: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, Paulo entendeu o propósito do espinho. Terceiro e último lugar do nosso estudo: o crente não deve murmurar por causa do espinho, mas pode orar. Veja lá, por favor, na sua Bíblia, versículo 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que eu o afastasse de mim. Veja só, meus irmãos, a murmuração ofende a Deus. Se você tem o costume de murmurar, de ficar só se lamuriando, se lamentando, né? Só ficar com autocomiseração. Eu sou a pessoa mais miserável deste mundo. Ninguém gosta de mim. Ah, eu estou sofrendo. Ah, eu já fui melhor. Pare agora, em nome de Jesus. Pare de reclamar. Você pode orar, é diferente. Orar sim, murmuração não, porque murmuração ofende a Deus. Lembra do povo de Israel, quando estava lá no deserto, e uma turma começou a murmurar, começou a criticar o líder Moisés? Lá em Êxodo 16, 2, diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Sabe o que aconteceu? Sabe qual foi a consequência? Milhares deles morreram ali no deserto por causa da murmuração. Então, paremos de murmurar. Sejamos gratos. Deus tem nos dado muito mais do que merecemos. Aliás, os espinhos que Deus permite na nossa carne são menores do que merecemos. Vou repetir. Todo o sofrimento pelo qual passamos,
ainda é menos do que aquilo que nós merecemos. Então, demos graças a Deus só pelos pequenos espinhos que nós carregamos, que nós suportamos. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 10:10, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador, se referindo àqueles lá do deserto que murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Porém, meus amados, o crente pode orar. Sim, você pode desabafar diante de Deus. Paulo dizia assim, lá no versículo 8, por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele pediu. Eu acredito que Paulo deve ter chorado, que Paulo deve ter se angustiado, e ele orou 3 vezes. E aí, tem um salmo que parece essa história de Paulo. Por exemplo, Salmo 13 diz assim, olha, até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Que salmo precioso. Como é bom chorar aos pés do Senhor. Como é válido, como é legítimo orar, falar, abrir o coração e dizer para Deus que está doendo. Dizer para o Senhor que está algo muito difícil, a luta, a prova. E Deus vai, com certeza, te consolar. Ele pode até não tirar o espinho, mas ele vai te consolar e te animar. E qual foi a resposta de Deus à oração de Paulo? Está aí no texto, versículo 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amados irmãos, nós podemos orar e Deus pode curar ou não. Nós podemos orar e o Senhor pode tirar o espinho ou não. Pode nos tirar do deserto ou não. E ele é livre para nos atender como ele quer. E talvez, se ele não nos tirar o espinho, seja bem melhor para nós. Porque se ele tirar o espinho, a gente vai, quem sabe, mudar. E Deus não quer que a gente mude. Deus não quer que você mude. Deus quer que você continue dependendo dele, da graça dele. E é por isso que, às vezes, ele diz um não bem grandão para nós. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, o crente deve se gloriar nos espinhos, na fraqueza. Veja como Paulo é sensato e agora entende que não precisa mais orar pedindo que Deus tire os espinhos e que ele agora vai se gloriar nas fraquezas dos espinhos. Versículo 9. Veja aí, por favor, na sua Bíblia. A parte B. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quanta sensatez de um crente, quanto entendimento espiritual. Porque o que eu vejo muitas vezes é crente se rebelando, crente murmurando, é gente não suportando a dor que Deus providencia para nós. Temos que ser fiéis ao Senhor em toda e qualquer situação. Não é só na abundância, na prosperidade, no bem-pôr, mas também na adversidade, nas aflições, nas provações, na dor, nos espinhos, nas doenças. Quantas doenças você tem?
glorifique a Deus, louve ao Senhor. Quantas provas você passa durante o dia, glorifique a Deus e diga como o apóstolo Paulo, fale pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, necessidades, perseguições, angústia por amor de Cristo. Devemos ser sensatos também, devemos pensar desta forma também, e devemos pedir perdão a Deus por sermos tão fracos e não suportarmos um espinhozinho na carne. Precisamos pedir perdão ao Senhor e força e graça para suportarmos a luta, a adversidade, porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou, no mundo passareis por aflições. Pois Jesus falou, vocês vão passar por aflições. E quando Jesus falou passar por aflições, Jesus estava falando diretamente àqueles discípulos ali, ele que dizia em outras palavras, vocês vão ser perseguidos, vocês vão apanhar, vocês vão ser apedrechados, vão ser presos e vão ser finalmente martirizados. E quem de nós aqui, que está aqui nesse recinto, gostaria de passar por tudo isso que aqueles homens passaram quando ouviram essas palavras do Senhor? Mas ele disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, o espinho na carne é um instrumento do próprio Deus, acredite, para nos santificar, para evitar de nós a soberba, para dependermos mais de Deus, para nos humilharmos, para Ele nos tratar e nos frear. Que a graça do Senhor esteja sobre nós mais e mais. Oremos agradecendo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado. Em primeiro lugar, nós te pedimos perdão, porque nós não temos aprendido a conviver com o espinho na carne. Nos ajuda, nos dá, Senhor, humildade, perseverança e fé. Fé, Senhor. Não permitas que percamos a fé, mas que nós possamos perseverar, Senhor. Muito obrigado. Nos perdoe, porque muitas vezes temos murmurado. Perdoa o nosso pecado e transforma a nossa vida. Nós oramos gratos, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém.